Nesse vídeo eu estou conversando com Roxson Segaspini, que é gerente de logística da Servosul Distribuição de Medicamentos. Olá, tudo bem? Sou Anderson Alves da Prática Logística. Eu estou aqui nessa entrevista aqui com Roxson Segaspini. Bem, mas só para te lembrar, gostaria que você se inscrevesse no canal do YouTube, curtisse a página no Facebook e acessasse o site da Prática Logística, porque lá tem um e-book gratuito que você pode baixar apenas informando em mim, ok? Bem, dando início aqui à nossa entrevista, Roxson, muito obrigado por estar vindo aqui conversar comigo e expor aqui para o pessoal que está assistindo aqui a sua experiência, os seus resultados, as suas conquistas, tá bom? Okay. Bem, vou contar aqui para vocês aqui qual que é o mini currículo aqui do Roxson. Ele é administrador e pós-graduado em logística, possui mais de 15 anos em experiência na área de supply chain, em empresas de construção civil como a Duratex, celulose e papel como a Klabin, farmacêutico como a Clay Hertz e automotivo como a Borrachas de Pau. Já desenvolveu atividades de negociação com fornecedores, liderança de equipes e auditoria da qualidade. O Roxson também desenvolveu projetos de implantação de indicadores de desempenho, layouts de armazém, software do LMS e redução de estoques. Atualmente ele é gerente de logística da Servosul Distribuidora de Medicamentos, ok? Então vamos aqui, Robson, para a primeira pergunta aqui. Queria saber de ti, cara, como é que você começou na área de logística? Bom, Anderson, assim, na área de logística, que eu acho que boa parte dos profissionais começa dessa maneira, né? Tu nem sabe que está trabalhando em logística. Então foi a maneira com que eu comecei. Descobre depois que entrou. Exatamente. Então já faz uns bons anos, né, que eu iniciei na área. E eu comecei na época numa operação de distribuição. Caiu, mas pode falar. Uma operação de distribuição, né, de centrais telefônicas e aparelhos comunicadores, né? Sim. E trabalhei na área de estoque. E aí, durante um tempo, fui me identificando, gostei daquela área, né, daquilo que eu fazia, enfim, das atividades. E aí fui me aprofundar, e entender um pouquinho mais e estudar um pouquinho mais sobre a área. Foi quando eu realmente disse, puxa, acho que é isso que eu quero para a minha carreira. É aí que eu fui buscar uma formação voltada para a área, né? Entendi. Então, assim, eu vi pelo seu currículo aqui, você trabalhou com construção civil, celulose, farmacêutico, automotivo, igual você falou agora, telefonia. Interessante como a abrangência da logística aí, ela aborda diversas áreas de atuação, mas claro que não deixa também de ter uma particularidade de alguns produtos. Claro, mas a conceituação, a fundamentação teórica, a espinha dorsal ela tem a sua estrutura que segue por vários mercados. Exatamente. Né? Legal. Dentro aqui do que você já tem de experiência, teve alguma empresa que você já trabalhou aí, que você aumentou a capacidade ocupada dos veículos e reduziu as despesas com fretes de uma dessas empresas. Você pode me dizer quanto que você melhorou e como é que foi essa experiência? Claro. Na verdade, assim, numa operação logística, né, eu acho que as principais ações do gestor é observar como que ela funciona, né? Por exemplo, num armazém, como é que esse armazém funciona, como é que as pessoas, né, estão trabalhando, como é que o fluxo funciona, para te identificar oportunidades. Que às vezes o que acontece, as pessoas elas estão tão habituadas a realizarem aquela atividade no dia a dia que elas não param para olhar a operação e entender, né, uma visão de cima dessa operação. Fora da caixa. Fora da caixa, né? Quando eu consegui obter essa redução, nós tínhamos uma operação, né, num CD no Rio Grande do Sul e um CD em Jundiaí, né, em São Paulo. Certo. E nessa operação, nós tínhamos transferência de áreas, né, do que era produzido aqui no Sul para São Paulo. E essa melhoria ela foi realizada no estudo de como essa carga era carregada no veículo. Ou seja, no arranjo dos pallets. Então você levava uma mercadoria de uma de um CD para o outro. Indústria, né? Então, certo. De uma indústria para outra. Certo. Né? Então nós tínhamos... Aí você tinha um custo de frete com isso. Obviamente. Então, nós tínhamos a rotina de carregamento todos os dias, sim, né? Dessa carga que era paletizada e a transferência para o outro CD. Né? Okay. Nessa operação, na avaliação do arranjo dos pallets do veículo, nós conseguimos ampliar a capacidade dos veículos em 15%, simplesmente fazendo um arranjo melhor, né? Estudando o arranjo dos relocando os pallets dentro
da do carroceria ali do veículo. Exatamente, exatamente. Com isso, foi necessário menos viagens, né? E aí gerando uma redução no custo do frete, na despesa de frete anual na casa de 250, 230 mil ano. Nossa, é uma simples mudança ali Simples. dos pallets. Então, são detalhes, né? Então, assim, observando uma operação, né, e fazendo uma avaliação mais criteriosa de entender como é que aquilo está funcionando, como que tu pode atuar, e tu consegue ter aí retornos às vezes, significativos. Bacana. É interessante esse ponto que você colocou, porque acontece a situação de que as grandes mudanças em termos de resultado, às vezes acontece com pequenas alterações, alguns detalhes. Então, claro que para você chegar naquela mudança pequena ali, houve um estudo preliminar. Não foi só chegando, coloca assim, não, tem que fazer uma análise. Normalmente tu, para fazer essa análise, obviamente que tu não faz sozinho, né? Tu tem toda uma equipe envolvida, principalmente quem está na linha de frente, quem está executando a atividade. Então, são pessoas que têm um papel fundamental. O que tu precisa, na verdade, muitas vezes, é provocar isso. É dar esse espaço, permitir esse espaço para que as pessoas possam contribuir. Então, eu acho que mais atuar junto com a tua equipe para que tu consiga obter os resultados. Cara, 230 mil no ano. É significativo, obviamente, sim, né? Mas tu vê, uma mudança pequena. Interessante, muito bom mesmo. Vamos aqui para a próxima pergunta. Claro. Teve uma empresa aqui que você conseguiu um aumento significativo da produtividade e qualidade nas operações através da primarização das atividades. Como é que você conseguiu isso e em quais processos logísticos? Antes só aí, explica para quem está assistindo o que é a primarização. A primarização é o inverso da terceirização. Né? É a incorporação. É a incorporação da tua mão de obra, por exemplo. Né? Nesse caso dessa primarização, nós tínhamos na época uma equipe terceirizada que fazia o abastecimento das linhas de produção. Né? Então, eu tinha sob minha responsabilidade a gestão de matérias-primas e materiais de manutenção, né, da indústria para abastecer tanto a manutenção dos equipamentos como as linhas de produção. Né? E nós fizemos uma avaliação porque quando tu tem uma equipe terceirizada, tu não tem um reporte direto dessa equipe para ti. Né? Então, tu tem sempre uma pessoa que é o gestor dessa equipe. Então, é como se fosse um telefone sem fio, né? Então, às vezes, tu não consegue ter... Tem um delay ali de comunicação, exatamente. Não é tão então, online. Tu tem aquela informação que tu não está direto com a equipe. Então, o que tu pode, às vezes, desenvolver as pessoas, ter um aproveitamento melhor da mão de obra, né? Você tem uma capacidade de intervenção no processo sem muito dúvida, maior. Muito maior. Né? Então, isso remete a um ganho de qualidade. Né? Então, tu consegue ganhar com a tua equipe, né, tendo ela direto, com reporte direto, uma qualidade maior. Tu consegue fazer um aproveitamento da tua mão de obra também muito melhor. Então, tu ganha em produtividade. Sim. Né? Então, foi feita uma avaliação, né, da quantidade de pessoas que nós precisaríamos ter para fazer esse trabalho, né, em termos de recursos, também equipamentos, e percebemos que nós teríamos condições de fazer essa atividade, né, puxando isso, primarizando o recurso, e aproveitando isso em outras atividades da estrutura, que não só aquela atividade que a equipe terceirizada realizava. Então, aí que gerou o ganho. Né? Nós conseguimos ter uma redução de custo, porque foi necessário menos pessoas para realizar a atividade, né? Com essa mudança. Entendi. A pergunta aí que eu tenho aí geralmente, quando faz a terceirização de um processo, não é uma atividade fim. É uma atividade que às vezes a empresa não tem esse know-how. E pelo que eu entendi, aí existia uma terceirização de um processo, na verdade, fazia até parte do negócio ali. Não sei, não é uma atividade fim. Normalmente quando a gente fala que vai uma atividade fim, normalmente é num processo de expedição, né? Mas nesse caso era numa operação inbound. Então, uma operação de abastecimento de linha de produção. Né? Então, tu estava abastecendo uma linha de produção para produzir um determinado produto, enfim, fazer Então, o recebimento é o processo de recebimento de mercadorias, estocagem e abastecimento de linha. Perfeitamente. Então, isso aí, a parte desse processo aí, você tinha uma equipe terceirizada e passou a ser quase um operador logístico, então, você tinha dentro da sua organização. Exatamente. E aí você terceirizou essa parte, ficou com a parte de expedição, provavelmente,
E aí você incorporou novamente esse processo e acabou que conseguiu... Otimizando o meu processo. Exatamente, entendi. Ótimo, legal. Vamos aqui para a próxima pergunta. Na indústria farmacêutica que você trabalhou, você conseguiu aumentar a curiosidade de estoque de 50% para 98%. Como que você fez isso? A gente sempre, quando tu olha a curiosidade de estoque, tu fala assim, bom, vou fazer inventário e vou melhorar a curiosidade de estoque, né? Isso é um engano, né? Sim. O inventário, na verdade, é uma forma de medir. Então, para melhorar uma curiosidade de estoque, o primeiro passo, ao meu ver, é um mapeamento de processos, porque eu preciso entender como que está funcionando a operação. Nem adianta só fazer o inventário, porque se o processo não está redondo, no primeiro dia após o inventário, vai furar o estoque de novo. Tu pode instituir qualquer técnica de inventário que tu queira, se tu não tiver com o processo alinhado, vai voltar a errar. Então, tu vai ficar num ciclo vicioso de conta e ajusta, conta e ajusta, né? Então, para melhorar o teu inventário, para ter um retorno melhor e melhorar a tua curiosidade, tu precisa, em primeiro lugar, mapear processos. Certo. E aí adequar esses processos, né? Corrigir, se for necessário, esses processos. O segundo passo é treinar as pessoas. Então, é envolver as pessoas, obviamente, no mapeamento de processo, porque as pessoas têm que fazer parte disso, né? Em segundo, precisa treinar essas pessoas, porque as pessoas precisam saber executar as atividades do dia a dia sem cometer erros, né? E aí sim, tu pode instituir um processo de inventário, né? Inventário cíclico, para que tu consiga aí colher os frutos, os resultados, que virão, certamente que virão. Certo. Até sobre... algumas pessoas costumam dizer que a minha empresa tem um processo errado. Na verdade, eu até penso que, na verdade, é o processo adequado à sua realidade. Às vezes, você tem uma ideia de que o melhor processo seja um, mas para a realidade da empresa, a cultura da empresa, a capacitação do pessoal que está na empresa, o perfil do pessoal que está trabalhando seja um. Então, para chegar a algum patamar, existe um processo de evolução. Então, eu já fui em situação, minha empresa trabalha sempre assim, é um processo que eu gostaria de mudar, mas lá atrás fizeram dessa forma e está desse jeito. A questão é que lá atrás, no passado, talvez tenha sido a melhor situação, dependendo do contexto. Já com a evolução do processo, tem que se buscar essa reorganização de acordo com o ajuste, às vezes do mercado, com a demanda, novos produtos, equipe diferente, qual que é o perfil do colaborador, uma geração X, outra geração Y, então acaba que tem alguns ajustes aí. Mas bom, então o foco foi então o quê? Trabalhar processos, capacitação, redução de erros, para que o inventário seja, na verdade, só um ponto de checagem do que realmente você tinha feito todo o trabalho que eu executo de gestão na rotina do processo. Do dia a dia. Exatamente. Entendi. Ok. Vamos para a próxima pergunta aqui. Você trabalhou na gestão da operação de transportes inbound e outbound. Conte aí quais os principais problemas que você já enfrentou aí. Bom, falando em problema na operação inbound e outbound, eu acho que todos passam pela dificuldade que se tem mesmo, né? A gente trabalha num país aí que é continental, né? E que tem uma dificuldade enorme em termos de malha logística. Então, a gente acaba passando por inúmeros problemas para conseguir fazer com que uma carga chegue ao destino final, né? Então, assim, eu acho que a questão muitos problemas até imprevisíveis. Sem dúvida. Então, dependendo em que tipo de operação tu está inserido, e o tamanho dessa operação, ela se torna mais ou menos complexa, né? Mas a questão da qualidade do serviço prestado, né, que eu acho que a dificuldade maior de quem trabalha nessa área, que envolve transporte, é conseguir um equilíbrio, né? Então, é tu conseguir uma performance adequada em termos de transporte a um custo viável, né, que tu consiga equilibrar, né? Em termos de problema no inbound e outbound, eu acho que ele está muito mais relacionado à performance mesmo de entrega, porque o mercado hoje ele é muito exigente, né? Os clientes, tu precisa entregar no prazo, tu precisa atender com qualidade, o pedido ele tem que chegar, né, intacto no cliente, a um custo que viabilize. Então, eu acho que a dificuldade maior para quem trabalha na logística, em distribuição, ou, né, na distribuição que eu digo, na parte tanto inbound, né, de recebimento, porque tu tem, enfim, que receber o transportador e administrar isso, como na parte de expedição mesmo, né, de conseguir ter que entregar no cliente, e aí no prazo correto e na qualidade que deveria chegar aí. Seguindo aqui para a próxima pergunta, você foi supervisor, coordenador e agora é gerente.
Cita aí para mim os grandes desafios aí de se liderar pessoas. Liderar pessoas é algo que, assim, eu acredito que tu tem que entender o ser humano, né? Mas o que eu digo em termos de desafio, acho que selecionar um profissional esse é o primeiro desafio, né? Principalmente quando tu vai buscar alguém, tu tem que saber que pessoa tu vai buscar, que perfil tu busca, para aquilo que tu tem a oferecer em termos de oportunidade. Depois, o segundo é tu conseguir desenvolver esse profissional, né? Então, acho que desenvolver ele dentro do que tu quer, do que tu percebe de potencial desse profissional, para que ele gere o melhor resultado, né? E depois disso é reter, porque tu procura um bom profissional, Começou a gerar resultado, cresceu o olho, apareceu um concorrente, faz uma proposta e tchau, tchau. Exatamente. Então, assim, os desafios eu entendo que é tu buscar um melhor profissional adequado ao que tu precisa, né? Desenvolver esse profissional, né? Capacitar ele, né? Para que ele gere um melhor resultado e depois reter esse profissional, né? Então, são os desafios da gestão de pessoas, né? E que o gestor precisa estar muito atento e precisa estar constantemente trabalhando as pessoas, entendendo os desejos, porque a gente tem inúmeras gerações, né? Tu mesmo comentaste. Então, precisa saber lidar com cada uma delas para entender o que cada um deseja, né? E o que tu pode oferecer de melhor para que tu consiga desenvolver e reter essas pessoas, para gerar o resultado. Eu já vi empresas aí que querendo motivar o funcionário porque tem auxílio. As empresas elas acabam criando, né, alguns benefícios para que isso não seja só salário, obviamente, mas para que isso faça parte, né, do pacote, enfim, que seja mais atrativo para reter as pessoas. Né? A trivialidade que é o problema, né? Porque alguns preferem só oferecer ali auxílio alimentação, um passe de ônibus, são coisas muito triviais. Então, eu tenho visto uma grande preocupação de algumas empresas de dar grandes benefícios aí para o profissional, porque assim, nem sempre a remuneração financeira é o que chama mais atenção. Claro que todo mundo tem que pagar a conta, todo mundo quer passear, quer gastar o dinheiro da forma que quer, mas às vezes nem sempre o dinheiro te traz aquele bem-estar, aquela satisfação de estar trabalhando. Acho que os principais talentos, obviamente que isso é fundamental, né? Mas a questão de horizonte, né? De perspectiva de futuro. O que a pessoa vai ter ali? Exatamente. O que vai ter como carreira ali? Exatamente. Legal. Bem, que vamos aqui para a nossa última pergunta aqui dessa nossa conversa. Hoje você atua na distribuição de medicamentos. Quais os tipos de controles que são mais fundamentais para esse tipo de operação? Olha, eu diria que não só para este, mas para diversas outras operações, né? A logística não vive sem medir a produtividade, então o controle de produtividade ele é fundamental, porque tu precisa saber se tu está melhorando ou não a tua operação. Né? Custos, fundamental, porque tu precisa ter mais produtividade e tu precisa ser competitivo, então tu precisa ter um custo adequado à tua operação, né? E obviamente precisa fazer tudo isso com uma excelência em qualidade. Então tu precisa ter uma qualidade elevada. Então são 3 indicadores que precisa medir, né? Produtividade, custos e qualidade da tua operação. São fundamentais. Fazendo isso aí, receitinha de sucesso. Simples assim a gente falar, né? Só simples assim. Na prática não é bem assim, é verdade. É um pouquinho complicado. Existem alguns obstáculos aí, né, para chegar nessa redenção aí, né? Não, é bom você falar isso porque diretamente a logística ela não gera receita para a empresa, como o departamento comercial. Mas ela gera valor, a entrega, a satisfação do cliente ali diretamente, porque está relacionado diretamente ao contato com o cliente. Então, afetar esse relacionamento com o cliente ali pode colocar em xeque todo o trabalho que foi feito ali anteriormente. Então, realmente, envolve custo, manutenção de veículo, quanto que é o pessoal, quanto que é o valor para a empresa. Exatamente. Então, são uma varia, então são custos aí que realmente são significativos. E fazer a gestão disso daí, realmente, legal, muito bom. A entrevista fica por aqui. Eu gostaria de deixar agora contigo, Roxon, um momento aqui, deixa sua mensagem para quem está assistindo esse vídeo aqui. Certo. Logística é tudo e tudo é logística.
Então, para quem está na área, né, sabe o quanto a logística é importante na nossa rotina, na nossa operação, no nosso convívio, no nosso dia a dia. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Ok. Cara, muito obrigado pela sua condição de estar aqui comigo aqui, dando essa oportunidade para a gente estar conversando aqui. Para o pessoal aqui sempre é bom saber profissionais que geraram resultados, conseguiram sucesso em suas atividades e servir de inspiração, servir de referência aqui para quem está assistindo ali. Talvez você que está assistindo aí, possa ter tido algum problema que ele passou e diante do que ele passou, possa te ajudar. Ok? Agradeço a oportunidade. Ok, isso. Já você aí, só para te lembrar, gostaria que você se inscrevesse no canal do YouTube, curtisse a página no Facebook e acessasse o site da Prática Logística, porque lá tem um e-book gratuito que você pode baixar apenas informando e-mail, ok? Abraço, até mais. Até mais. Até mais.